Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui, conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam, na nossa caminhada aqui no planeta Terra. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como é possível desenvolver a nossa espiritualidade ou como o pessoal lá da organização chama, progredir espiritualmente, estando fora da organização, ou da organização das Testemunhas de Jeová, ou de qualquer outra organização religiosa. Como é possível desenvolvermos a nossa espiritualidade? Então, este é um vídeo para quem deseja encontrar uma nova proposta espiritual para a sua vida e para que você possa se desenvolver como pessoa espiritual, vivendo em paz consigo mesmo e tendo uma vida feliz e satisfatória. E, acima de tudo, ter a certeza de que está no caminho da luz, ou seja, no caminho certo, ou como eles dizem lá na organização, está tendo a aprovação de Deus. Se esse assunto lhe interessa, permaneça comigo até o final do vídeo para que você possa entender esse assunto, E também curta e compartilhe este conteúdo para que outras pessoas venham a ter acesso a ele. Se inscrevam no canal para que assim você possa ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Deixe o seu like e também utilize a página dos comentários para deixar a sua pergunta ou a sua opinião. Tudo isso é muito importante aqui para mim no canal, tá ok? Bem, recentemente eu reencontrei uma estudante da Bíblia, daqui da congregação de Arco Verde, que já fazia muito tempo que eu não a via, E eu não a reconheci, mas ela me reconheceu e começou a falar comigo, Após me cumprimentar, ela falou, que lembrava de mim, que lembrava dos meus discursos, que lembrava das partes, que eu participava nas reuniões, e então me perguntou em qual congregação eu estava, tendo em vista que fazia muito tempo que ela não me via mais lá no Salão do Reino. Então, eu expliquei a ela que eu havia deixado a organização das Testemunhas de Jeová em 2007 e que agora estava seguindo um novo caminho espiritual. A reação inicial dela foi de lamento, porque ela disse assim: que pena, ele se desviou, ela falou para mim. Mas depois ela foi gradativamente mudando de ideia à medida que eu fui lhe explicando como era o novo caminho espiritual que eu estou seguindo e o quão satisfeito eu estou com ele. E para minha surpresa, ela quis continuar o assunto e perguntou se eu teria algum tempo para explicar a ela qual seria esse caminho, como ela poderia segui-lo, pois ela começou então a me confidenciar que não estava mais satisfeita com a organização, com os procedimentos que ocorrem lá agora. Disse que não conseguia progredir espiritualmente, que não conseguia simpatizar, pois, pela análise dela, não estava mais recebendo a ajuda espiritual necessária da congregação, especialmente dos anciãos, e, pela análise dela, ela não tinha condições, não estava se adaptando aos novos métodos que eles estão utilizando lá, e por isso ela estava imensamente triste, pois sentia que jamais iria se tornar uma serva dedicada de Deus, nas palavras dela. Os olhos dela então começaram a brilhar quando eu lhe disse que ela já era uma serva de Deus e que não era necessário que nenhum homem declarasse isso oficialmente ou por escrito para que se tornasse verdadeiro. Expliquei a ela que para ser serva de Deus, ou como eu prefiro chamar aqui nos meus vídeos, para ser um servidor da luz, você não precisa que ninguém te diga que você é, ou que assine algum documento, ou que declare isso para você. Não, só precisa que você realmente queira fazer isso e decida seguir o caminho da luz em sua vida. Praticar o bem, praticar aquilo que o nosso mestre espiritual, Jesus, nos ensinou a fazer através dos evangelhos. Isso é o mais importante, Então foi isso que eu falei para ela. Então ela passou a me relatar uma enorme perseguição que ela passou, tanto ela quanto o filho dela, e que provocou o afastamento desse filho dela da congregação, e essa perseguição ela classificou como sendo a causa
do seu afastamento e da sua tristeza também. Eu escutei tudo pacientemente e depois expliquei a ela que, pelo fato dos anciãos da congregação estarem na maior parte do tempo seguindo regras de homens e não as regras de Deus, eles, na maioria dos casos, não têm preparo, para lidar com grande parte dos problemas que alguns irmãos enfrentam e que a própria organização criou um arcabouço de regras que, por assim dizer, força a pessoa a sair da organização, porque ela não consegue se adaptar mais àquelas regras. E que definitivamente essas pessoas não se enquadrarão nessas regras. O problema é que antes de forçar essa saída dos irmãos, a organização ensina que as Testemunhas de Jeová, ou seja, a organização das Testemunhas de Jeová, é a única religião verdadeira e o único canal entre Deus e os homens, e que as demais religiões fazem parte daquilo que eles chamam de Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa. E com isso, eles dizem que não há um outro lugar para ir. Se você sair da organização, você vai ficar no escuro espiritual e não vai conseguir progredir, nem muito menos estar próximo de Deus. Então, a pessoa que não se encaixa mais, ou que nunca se encaixa nas regras da organização, é, de certa forma, jogada para, por assim dizer, fora do sistema e se torna uma pessoa que passa a viver numa espécie de limbo espiritual, ou seja, nem está dentro, nem está fora. E isso causa uma profunda angústia nessas pessoas. Você conhece alguém nessa situação? Ou talvez você pode ser uma dessas pessoas, que saiu da organização e não consegue encontrar outra crença, não consegue acreditar em nada, não consegue orar a Deus, não consegue ler a Bíblia, não consegue procurar nenhuma outra fonte espiritual para você aprender, e aí com isso você se afasta completamente de Deus e fica pensando que a única maneira de você servir a Deus é retornando para a organização, mesmo quando você sabe que não tem condições para isso, que se você o fizer, pouco tempo depois você será afastado de lá, porque a sua vida, as condições de sua vida não mais se enquadram naquela religião. Então, com isso, o corpo governante, os líderes da organização, eles insistem em ocupar um lugar que a eles não pertence, quando eles dizem ser o único canal de comunicação entre Deus e os homens na atualidade, ou seja, o chamado mordomo fiel e discreto. Eles querem dizer com isso que são o único canal entre Deus e os homens. E assim, ele acaba usurpando o lugar de Jesus Cristo ao impor suas leis e mandamentos puramente humanos, na maioria das vezes humanos, fazendo com que pessoas como essa irmã, que eu acabei de mencionar nesse relato, e tantos outros milhares de homens e mulheres no mundo inteiro, vivam nessa situação de limbo espiritual e não consigam se sentir dignos de serem aprovados por Deus e de ter uma vida espiritual efetiva. O corpo governante, nesse caso, ao fazer isso, ele se encaixa perfeitamente em uma descrição que Jesus fez sobre o que aconteceria nos chamados últimos dias, que no meu caso aqui eu afirmo nesse momento de transição planetária. Então eu gostaria de ler com vocês podem acompanhar aí na Bíblia, hoje eles não usam mais a Bíblia, mas é tudo no tablet, foi isso até que a irmã falou, que não conseguia acompanhar, porque no Salão do Rei ninguém mais usava a Bíblia, todo mundo estava usando o tablet, então pode-se dizer também que eu estou um pouco arcaico nesse sentido, mas eu ainda assim prefiro esse método aqui. Vou usar a tradução do Novo Mundo, que é uma tradução conhecida de todos vocês, e nós vamos ler Mateus capítulo 24. Então abra aí a Bíblia, ou no seu tablet, procure aí Mateus capítulo 24, versículo 23, certo? Mateus 24, versículo 23 e 24, que diz assim, 23 e 24. Então, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e milagres, a fim de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então veja que situação grave acontece aqui, Você consegue perceber
o corpo governante, né, eu pergunto a vocês, será que ele fez milagres e prodígios, né, como fala aqui o texto? Certamente que sim. E não só ele, muitas outras religiões e organizações e doutrinas também fizeram, né, milagres, por assim dizer, prodígios. Que prodígios seriam esses, né? No caso do corpo governante, seria construir uma organização como a que eles construíram, né? Uma organização com tantos detalhes, com tantas propriedades no mundo inteiro, né? Com uma organização muito bem estruturada, né? Construir um ambiente simuladamente espiritual, como o que eles têm lá, né? No qual, se você sai de uma congregação e vai para outra, você se sente em casa, né? Por assim dizer, porque vai ter um apoio, né? Das pessoas que estão lá. Né, construir, desenvolver uma doutrina, por assim dizer, sólida, né, porque não muda com o passar do tempo, eles conseguem manter essa doutrina com o passar dos anos. Então, são coisas que não são fáceis de fazer, não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, é um sinal, né, é um prodígio, é uma coisa milagrosa, por assim dizer, no mundo de hoje, conseguir fazer esse tipo de união, e eles conseguiram, né? Mas com isso, eles parecem, com todas essas coisas, com todos esses supostos milagres feitos, né? Então eles parecem que são totalmente aprovados por Deus, né? Não é isso então um milagre, um prodígio nos dias de hoje? Agora o detalhe é que não são eles que conseguem fazer isso, né? Muitas outras religiões conseguem fazer essa mesma coisa, né? E no final desse vídeo eu vou até indicar a vocês 3 séries, né, que estão disponíveis no Netflix e que vocês vão ver que isso realmente é possível, né? Que outros conseguem fazer, né? Então vamos lá. Então quando diz aqui, Jesus fala, né, consegue enganar até mesmo os escolhidos, é no sentido de que pessoas como essa irmã, elas são pessoas espirituais. Elas são pessoas que têm, né, uma condição espiritual de fazer a vontade de Deus, de ajudar o seu próximo, né, de ser alguém do bem, né, mas devido ao que ela aprende lá, ela acaba se auto-excluindo da forma de servir a Deus, porque ela acredita que não consegue fazer isso se não estiver ligado, não estiver ligado com a religião lá. Né? Então, isso realmente é lamentável e, nesse sentido, o corpo governante acaba, de certa forma, se tornando uma espécie de falso profeta. Certo? Mas, ao mesmo tempo que eles construíram tudo o que eu falei, né, que são os prodígios, eles não conseguem se desapegar das doutrinas e mandamentos de homens que acabaram se incorporando ao esforço que eles fizeram, porque realmente eles fizeram esforços. Não foi fácil construir essa organização, mas coisas tais como a desassociação, né, que separa famílias e amigos, a doutrina do sangue, que é uma coisa absolutamente bizarra, e tantas outras coisas que prejudicam os irmãos, né, como a questão do serviço militar e a não proibição, mas o desincentivo ao ensino superior e tantas outras coisas, né, são coisas que não fazem sentido, não têm fundamento nenhum. Então, as pessoas que acreditam, né, nessa suposta inspiração do corpo governante e que não se enquadram nas regras por eles definidas, são, por assim dizer, desviadas do caminho espiritual, mesmo, por assim dizer, sendo pessoas escolhidas de Deus. Normalmente, quando uma pessoa sai da organização das Testemunhas de Jeová, e às vezes também de muitas outras religiões, né, que são também bastante rígidas, por assim dizer, essa pessoa ela continua acreditando em todas as crenças que aprendeu lá, principalmente naquela de que a organização é a única religião verdadeira e que as outras não são, né, aprovadas por Deus e que você não tem como seguir um caminho espiritual fora da religião, né? Que você só pode seguir se você estiver ligado, relacionado a uma doutrina, né, a uma denominação religiosa. E que, ao fazer isso, se você não estiver assim, você não é digno de servir a Deus. Então, quando uma pessoa sai de lá, né, normalmente, pelo menos a maioria dos que eu conheço, que conversam comigo, o que é que acontece com a ex-testemunha de Jeová? Ou até mesmo com estudantes da Bíblia que estudaram com a testemunha de Jeová e que não chegaram, né, a se tornar membros oficiais, ou seja, que não chegaram a se batizar lá na organização. O que é que acontece com eles? Por eles continuarem acreditando nessa doutrina, essa pessoa não consegue mais orar, né, a Deus, ela não consegue mais ler a Bíblia por conta própria,
nem qualquer outro livro espiritual, não consegue pesquisar, tem medo de pesquisar, tem medo de buscar outras informações espirituais, passa a ter uma certa limitação nos seus estudos, ou seja, não consegue avançar em algumas coisas porque estão presos a dogmas que foram estabelecidos nesses lugares, né? Então tudo isso acontece, a pessoa não consegue buscar outro caminho e ao mesmo tempo também não consegue voltar para lá. Por quê? A sua realidade impede de fazer isso. Então, às vezes a pessoa entrou num processo de divórcio, né? ou enfim, aconteceu alguma coisa na vida dela, se apaixonou por alguém que não é da organização, cometeu as coisas que eles chamam lá de pecados graves, né? Enfim. Então essa pessoa não tem mais como se enquadrar lá, né, como membro de lá. Mesmo assim, continua acreditando que o único local onde ele pode servir a Deus é lá. E aí isso se torna um problema na vida da pessoa, porque isso impede ela de progredir espiritualmente, ou seja, impede ela de se tornar alguém da luz, né? Alguém que quer fazer o bem. Então essa pessoa é assim, por assim dizer, desviada da espiritualidade por causa do corpo governante. E, portanto, eu gostaria de dizer a vocês que me escutam nesse momento, não caiam nessa armadilha, certo? Se você saiu de lá, ou se você não chegou a se batizar, se você é desassociado, se está afastado, ou ainda não chegou, só foi estudante, não chegou a entrar, e não conseguiu se batizar, pare de se achar culpado, certo? Pare de se achar errado aos olhos de Deus. Pare de acreditar que o único caminho é aquela religião, entendeu? Não pense assim. Se você quiser ir para lá, se esforçar bem, é uma escolha sua, mas não creia que é o único caminho, que você não pode ser uma pessoa espiritual só pode ser espiritualmente aprovado por Deus se estiver lá. Pare de acreditar nisso, certo? Procure seguir um caminho espiritual, que isso é muito importante para a sua construção como ser. Você deve deixar de se achar culpado aos olhos de Deus e por não estar seguindo os preceitos dessa organização ou de qualquer outra. Volte a se interessar por assuntos espirituais e continue suas pesquisas. Esqueça essa história de que a verdade está apenas na organização das Testemunhas de Jeová ou em qualquer outra denominação religiosa, tá certo? Entenda que a verdade está dentro de você mesmo, está dentro de você a verdade, você vai ter que encontrá-la, né? A verdade está dentro de você. Eu tenho outros vídeos aí no canal que explicam como é essa questão da verdade dentro de nós, o que é isso, né? E aí vocês podem procurar, tá certo? Você não precisa de nenhum ser humano para fazer a conexão entre você e Deus. Essa conexão já existe dentro de você desde que você nasceu e muito antes disso. Vamos ler aqui o Salmo 139, versículo 16, para você ver. Ó. Veja aí na sua Bíblia aí, o Salmo 139. Deixa eu achar aqui. Pronto. O Salmo 139, versículos 16 e 17. Olha só o que diz. Ó. Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Todas as partes dele estavam escritas no teu livro, com respeito aos dias que foram formadas, antes de existir qualquer uma delas. Por isso, teus pensamentos são preciosos para mim, ó Deus, como é grande a soma deles. Então, aqui fala, né, que Deus conhecia você desde a época do seu embrião, e eu digo muito antes disso, né, que nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais encarnados aqui na Terra com o objetivo de aprendizado. Deus já nos deu a eternidade, né? Nós já somos seres eternos. Estamos aqui em uma vivência temporária, né, na matéria com o objetivo de aprendizado. E Deus nos conhece e nós já temos a ligação espiritual com Deus. Então não precisamos de nenhum homem, nem de nenhum guru, nem de nenhuma organização religiosa, absolutamente nada, para termos o nosso contato diretamente com Deus, ok? Então, Deus nos conhece. Aqui ele fala, né, que conhece a gente desde o embrião, né, como eu expliquei.
e também conhece o nosso espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, lá você vai ver que existe corpo físico e corpo espiritual. Eu convido você a ler depois, quando você tiver um tempo. Então, não só existe a matéria, existe também o espírito, o corpo espiritual. E Deus conhece tudo isso, certo? Portanto, não espere ser aprovado por homem algum para poder ter a sua conexão com Deus. Você pode fazer isso a qualquer momento através da oração. Basta você fechar os seus olhos, fazer uma prece que você entre em contato e em conexão com a espiritualidade e com Deus. A meditação também é uma prática espiritual muito importante que nos aproxima da espiritualidade, porque ela nos ajuda a encontrar a verdade dentro de nós mesmos, nos ajuda a nos acalmar e a ter uma consciência, de nós mesmos. E o principal, você deve buscar realizar uma reforma íntima no seu ser, tornando-se um ser humano melhor, ajudando o seu próximo, aprendendo com as lições que essa vida nos traz. Você deve todos os dias fazer uma reflexão sobre o que você fez durante o dia, de certo e de errado. Aquilo que você fez certo, você vai reforçar para fazer certo novamente no outro dia. E o que fez errado, você vai meditar e tentar consertar para não fazer errado novamente. E sempre pedindo sabedoria e ajuda a Deus, que Ele vai dar essa sabedoria para você, sem precisar de nenhum homem lhe dizendo. Veja aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 4, por favor. É no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar aí. Tiago, capítulo 1. Deixa eu achar aqui também. Que é um pouco... Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Tiago, capítulo 1, versículos 4 e 5. Diz assim, ó. Deixa eu ver se eu estou certo. Tiago 1, 4 e 5. Diz assim, ó, mas deixe que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que persista em pedi-la a Deus, pois Ele dá a todos generosamente, sem censurar. Então, Deus nos dá realmente sabedoria. Basta que a gente peça, que a gente se esforce, que a gente procure, tá certo? Pois bem, essa foi a minha mensagem de hoje, do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria nesse vídeo ainda de indicar para vocês que têm a Netflix, para assistir nesse final de semana, 3 séries interessantes que falam sobre seitas e problemas espirituais. Nessas séries vocês vão perceber que onde há pessoas afirmando que são de Deus, existe também ao mesmo tempo a luz e a escuridão. E aí vai ser necessário que você tenha muita cautela para saber em que acreditar, para não cair nas armadilhas de gurus e de seitas e de grupos religiosos falsos, que afirmam serem os únicos canais e representantes de Deus na Terra. As séries são as seguintes. Procure aí no seu Netflix. Rezar e Obedecer. É muito interessante. A outra é João de Deus. E a terceira é Colônia Dignidade. Então procure essas 3 séries, assista. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, vai aprender muito sobre essa questão espiritual. E eu me despeço aqui, agradeço a atenção de todos vocês, deixo um forte abraço fraterno e um ótimo final de semana a todos vocês. Muito obrigado.